Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos iniciar os estudos de frações. Pois é, aquela coisa que quase ninguém gosta. Uma fração, né, aquele exercício de fração, aquela coisa que as pessoas têm dificuldades e detestam. É isso aí, é isso que nós vamos falar. Então, simplesmente vamos manter aquele nosso acordo? Eu te entrego um conteúdo de qualidade e você, em troca, simplesmente compartilha e se inscreva no canal. Então, é isso aí, meus amigos. Vem comigo que eu vou lhe mostrar. Vamos começar então os estudos de frações. Primeiro, vamos definir o que é uma fração. Fração é uma forma de representar uma quantidade a partir de um valor que é dividido por um determinado número de partes iguais. Ou seja, né, elementos das frações. Quando nós temos esses elementos, nós temos aqui uma fração arbitrária, né, que é A ou B, A dividido por B, né, isso aqui representa uma divisão, né, então quando nós temos a fração está sempre divididos em partes iguais, né, então esse A pode ser 1, B pode ser 2, então quer dizer que você dividiria o 1, né, em duas partes iguais, certo? É o que quer dizer a própria definição, tá? Então, acontece o seguinte, vamos lá. O A ele é o numerador, tá? O B ele é chamado de denominador. Mas também podemos chamar o A de antecedente e o B de consequente. Certo? Também existem essas denominações, mas essa daqui tá, ela é a principal. Tá? Que, pelo menos a que mais a gente escuta falar. Né? Então, quando nós temos também, né, A sobre B, também podemos chamar de razão de A para B. Ou seja, é uma relação entre duas grandezas, certo? Na qual isso quer dizer que um inteiro pode ser representado na forma, né, A dividido por B, né, esse sinalzinho de divisão, né, ou então essa barra B também pode aparecer. Tá? Também assim também pode representar uma fração. Lembrando que a condição de existência somente se B for maior do que zero, ou seja, somente se o módulo de B, o número do B, for maior do que zero. B pode ser positivo, B pode ser negativo, tanto faz, mas ele não pode ser zero. Por quê? Porque já que uma fração é uma razão entre dois números e representa uma divisão, não existe divisão por zero, certo? Então B, ou seja, né, o denominador de uma fração nunca pode ser zero, certo? Essa é a condição de existência. Tá? O numerador pode ser zero? Pode. Tá? Qualquer número, zero dividido por qualquer número é zero. Tá? Então vamos lá. Representação gráfica das frações. Aqui nós temos um bloquinho, tá, que foi dividido em três partes iguais. Então, se nós pintarmos uma parte desse bloquinho, nós vamos ter o quê? 1/3, ou seja, 1 para 3. Tá? Então, eu tinha três bloquinhos, dividi um bloquinho, dividi em três partes iguais, né? E pintei um. Então, representa de 1 para 3, tá? 1/3. Agora, 9 bloquinhos, 3 pintados. Como é que seria? 3 nonos. Agora, 25 bloquinhos. Pintei 4. Como é que seria? 4 25 avos. Opa! Agora entrou aí essa forma de falar. Quando nós temos qualquer fração divididos, né, por 2, por exemplo, 2 divididos por 2 são 2, 2 sobre 2, né? Agora, 1 dividido por 2 é o quê? 1 meio. Agora, 1 dividido por 3 é o quê? 1/3. Por 4, 1/4. Por 5, 1/5. Por 6, sexto. Por 7, sétimo. Por 8, oitavo. Por 9, nono. Por 10, décimo. A partir daí, já entra uma coisa diferente e passa a ser constante depois, onde 11 é 1 sobre 11 avos, né? 20, ou seja, 1 sobre 20 avos. Aqui, no caso do nosso exemplo, 4 sobre 25 avos. Então, essa representação sempre vai ter essa palavrinha avos depois, tá certo? Então, continuando aqui, né, nós temos agora aqui um quadradinho, né, foi pintado, né, dividido por quatro partes iguais, né, e representa 4/4. Tá? Ou seja, todos os quadros estão com a mesma cor. Então, essa representação gráfica 4/4. Ok? Agora, denominação das frações. Quando nós temos essa fração A sobre B,
onde B é maior do que A, ou seja, o denominador é maior do que o numerador, nós temos a seguinte fração própria, tá? Ela é chamada de fração própria. Agora, quando nós temos o numerador, né, numerador maior do que o denominador, é chamado de fração imprópria. E quando nós temos o quê? O denominador e o numerador iguais, né, o mesmo número, chamado de fração imprópria ou aparente. Tá? Essa denominação aqui, para esse tipo de caso, é a mais comum, tá? Fração aparente, certo? Simplificação de fração. Outra coisa que as pessoas adoram cometer erros. Então vamos entender isso daqui. Nós temos aqui essa fração, 1/3 que nós vimos, 3/9 que nós vimos e 4/4 que nós vimos. Tá? O que é simplificar? Simplificar frações nada mais é do que você fazer essa divisão e de forma a deixar chamada irredutível, onde um número, você dividir para o outro, não vai dar um número inteiro. Tá? Então, por exemplo, 1 dividido por 3, você não vai ter, se você dividir os dois números pela mesma quantidade iguais, ou seja, por 3, que é o denominador da divisão, você não vai dar um número inteiro. Então, você quer dizer que essa fração, tá, ela é irredutível. Tá? Então, você não tem como simplificar mais isso aqui. Tá? Então, ela é irredutível. Agora, essa de baixo. Nós temos que o quê? Que 3 e o 9 são múltiplos entre si. Se são múltiplos entre si, você pode simplificar. Tá? Como? Como é que você faz isso? É o famoso cortar, né, que as pessoas adoram. Então você pode simplificar o quê? Por 3, que são justamente múltiplos entre si. Então, quando você faz isso, você tem 3 dividido por 3 igual a 1, tá? E 9 dividido por 3 igual a 3. Tá certo? E chegou à fração irredutível, tá? Que era a que a gente tinha visto acima. Agora, aqui embaixo, né, 4 dividido por 4, que vai dar 1 sobre 1, né, que vai dar 1, 1 dividido por 1 é 1, e na forma que é uma fração irredutível, mas nós chamamos, né, de 1 inteiro, tá certo? 4 sobre 1 seriam 4 inteiros, 3 sobre 1 seriam 3 inteiros, tá certo? Ou somente 3, não somente 4 ou somente 1, tá? Então, agora, podemos ver o seguinte, que, mais uma vez, né, o mesmo exemplo, 1/3 e 3/9. Tá? Elas são frações equivalentes, pois representam a mesma parte do inteiro. Por quê? Porque se a gente simplificar 3 sobre 9, vai dar 1/3. Tá? Então, elas são chamadas frações equivalentes. Tá? Se você pegar e multiplicar por 3 aqui em cima e multiplicar por 3 aqui também, ou seja, se multiplicar 1 por 3 e multiplicar o 9 por 3, tá, vai dar essa fração. Lembrando uma coisa muito importante. Tudo que você fizer com o numerador, você tem que fazer com o denominador. Ou seja, se você multiplicar, tá, o denominador, você tem que multiplicar o numerador. Se você dividir o numerador, você tem que dividir o denominador. Tá? Isso vale para multiplicação e divisão. Tá certo? Então, vamos lá. Agora, também 4/4. 4/4, né, nós sabemos que é igual a 5/5, que é igual a 12/12, que é igual a 1 sobre 1, que é igual a 1. Tá? Ou seja, se você dividir 4 por 4 dá 1, se você dividir 5 por 5 dá 1, se você dividir 12 por 12 dá 1, se você dividir 1 por 1 dá 1. Ou seja, são todas frações equivalentes que representam a mesma parte do inteiro. Tá certo? Então, é isso aí, meus amigos. Isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Gostou? Então, vamos fazer aquela troca. Eu te entreguei um conteúdo de qualidade. Você curte, compartilha e deixa aí, né, no comentário do vídeo o que achou da aula. Próxima aula, nós vamos falar sobre operações de frações. Muito obrigado. Aquele abraço, pessoal.